Deixa eu chamar a galera aí. Começou. Boa tarde, galera. Estamos aqui iniciando a nossa live desse final de tarde, continuando aquele bate-papo sobre a política pública da criança e do adolescente, principalmente a lei que trata da proteção da primeira infância e os 10 anos da Semana do Bebê e os 7 anos da lei. E hoje nós vamos ter a nossa companheira Miranelli aqui, do setor de educação, que é um trabalho belíssimo aí com a primeira infância, né, com a nossa criançada, principalmente, e tratar um pouquinho dessa importância dessa lei. Então, chamar a nossa turma aí para estar participando conosco nesse momento importante de continuidade do debate dessa política pública tão importante para todos nós. Chegou. Miranelli. Cadê ele? Ele tá ali falando com ela para fazer o pedido. Estamos aqui aguardando a nossa convidada entrar, a Miranelli, mas é importante aí esse momento com a turma aí para que a gente possa estar tratando dessa atividade no setor de educação. Parabenizar hoje, que é dia do pedagogo e das pedagogas, né? Principalmente as mulheres que tão bem dominam esse segmento de formação no país, no mundo, tão importante para a humanidade, que humaniza todas as outras atividades e dá condição da gente ter formações mais específicas, essa que é a grande mãe de todas as formações. Então, parabenizar todos os pedagogos do nosso município e do nosso país. Miranelli, Oi, boa está me tarde. ouvindo? Boa tarde, Moça, como vai? tudo bem? É um prazer estar aqui com você nesse Prazer é meu. bate-papo. O prazer é meu, a gente a gente não pode mais estar se encontrando nas grandes rodadas de conversa, mas a gente encontra uma forma de estar presente com os amigos e as amigas aí de caminhada, de construção de, de uma luta social importante para o país, nesse momento difícil que a gente está atravessando, se manter ativo. Isso. Essa falta que a gente está sentindo desse afeto, desse abraço, né, quando a gente se encontra. Ainda bem que a gente tem as redes sociais para a gente amenizar isso, né? A gente está interagindo com as pessoas, hoje em especial estou interagindo com você, né? E com as pessoas também que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo nesse momento. E ainda bem que nós temos esse mecanismo muito importante nesse momento dessa pandemia, né? Que são as redes sociais, a internet, que tem sido a nossa parceira. Justamente, a rede social já vinha dando sinais que ia cumprir um grande papel na mudança social da humanidade. Ela fez nos processos passados aí uma grande interferência na forma da sociedade se comportar e agora, nesse momento de dificuldade, ela se revela um grande instrumento de aproximação das pessoas, mas principalmente de dar continuidade, de manter os trabalhos funcionando, né? Isso, exatamente, é dar continuidade aos serviços essenciais, né, que não podem parar. Então, a gente tem muita gente em casa, né, mas tem muita gente em casa trabalhando, produzindo, né, embora a gente sabe que uma grande parcela da população realmente não está conseguindo produzir, pela questão mesmo de ter que ficar em casa, não poder abrir seus comércios, mas a rede social ela tem nos ajudado nesse sentido. Então, a gente tem como contribuir, levar informação para a população através dela, né? A gente só precisa fazer com que
essa rede ela seja uma rede que atinja a todos, né? Que seja uma rede para todos. Essa é a nossa luta. Eu acho que a luta da gente nesse momento é fazer com que toda a população, que todo mundo, né, tenha acesso realmente às redes sociais. Justamente, para começar o nosso bate-papo, Miranelli, nesse momento que a gente está percebendo que a gente não pode estar, o do setor de educação vai demorar muito a voltar às suas atividades normais, mas principalmente o setor de educação infantil, ele deve demorar mais ainda, né? Então, é um debate que precisa ser construído. A outra coisa é como é que você avalia esses 7 anos da lei que trata da proteção da primeira infância, que também é, foi batizada a sua primeira semana, a semana de divulgação dessa política pública, como a Semana do Bebê. Qual é o impacto disso na educação infantil? Como é que os nossos educadores da educação infantil têm avaliado a importância desse movimento? Qual a tarefa que tem sido cumprida pela Secretaria de Educação e qual a importância de ter um instrumento legal do município tratando dessa política pública? Sem dúvida, a gente tem um conjunto de conquistas ao longo desses 10 anos que nos ajudam a melhorar a vida das pessoas, que ajudam a melhorar a vida das pessoas. E a Semana do Bebê é um marco na história da cidade. Por quê? Nós trabalhamos o ano inteiro em prol da primeira infância, né? Nós sempre nos preocupamos, né? A gestão pública, a Prefeitura Municipal de Juazeiro, sempre se preocupou em melhorar a vida das crianças. Prova disso são as creches, as inúmeras creches que nós construímos nesses últimos 10 anos. Então, durante o ano inteiro, a gente trabalha com a primeira infância para melhorar a vida das crianças durante o ano inteiro. Porém, de várias secretarias, né? É um marco, é um momento que a gente leva para a população uma consolidação do que é feito durante o ano. A gente leva mais informação, né? A gente promove palestras nas escolas, a gente leva os pais para dentro das escolas. É claro que isso é para acontecer durante o ano inteiro, e acontece. Mas no período da Semana do Bebê, a gente tem os atores envolvidos nessa questão da política da primeira infância, envolvidas de forma intersetorial, e que também não é isolado só na Semana do Bebê. Durante o ano inteiro, a gente tem um trabalho intersetorial, mas a Semana do Bebê é um período que a gente tem aproveitado para levar informação, para trazer a comunidade para mais perto da gente. A gente envolve as universidades. Ao longo desses 10 anos, a gente trouxe contribuições de professores das universidades, tanto da Univasf, da UNEB, da UPE, né? A gente tem psicólogos, assistentes sociais, a gente tem o corpo de bombeiro envolvido muitas vezes nas atividades nas escolas, a gente tem as enfermeiras, a gente tem uma gama de atores que vem contribuindo conosco nesses 10 anos da Semana do Bebê. Então, a gente tem muito que comemorar e a gente enaltece a ideia da Semana do Bebê, porque é uma semana que realmente faz a diferença. A gente percebe, a gente tem as EMEIs, que são as escolas de educação infantil, que atendem creche para a escola, que atendem as crianças de 0 a 5 anos, né? E os professores, eles se envolvem, né? As crianças se envolvem. Então, é um momento... A gente faz, né? A gente não fez esse ano que a gente teve que fazer de forma remota, pela internet, mas a gente faz abertura, a gente chama a população, a gente faz sempre, fizemos na maternidade há alguns anos, né? A gente fazia na maternidade, depois nós fizemos... Quem foi o prefeito ou a prefeita desse ano, Miranelli? Olha, pessoal, nos anos anteriores, a gente fez a entrega. No início, a gente fazia a entrega da chave da Semana do Bebê, ou a chave do bebê prefeito, que era a primeira criança que nascia no município no Dia das Mães, né? E aí a gente foi, primeiro ano foi na maternidade, nos outros anos a gente foi fazendo nas EMEIs, né? Esse ano foi um ano diferente, a gente não pôde fazer esse momento que é de festa, né? Que a gente sempre fazia uma abertura com festa na maternidade, e aí o primeiro bebê prefeito, ele recebia a chave da cidade, ele recebia enxoval, doações de fralda descartáveis, né? Então, os outros anos a gente conseguiu fazer essa atividade de forma aberta. Esse ano a gente fez
pela internet, todo o trabalho que a gente fez de lives, a gente realizou live ao longo dos 5 dias na semana, né? Tanto das 3 secretarias, a gente trouxe os professores das universidades, trouxemos psicólogos, fizemos também na sexta-feira desse ano, a gente fez um mamaço, que foi um momento que as mães amamentavam seus filhos, um momento que as mães falavam das suas angústias, né? E aí teve um momento ecumênico também, que é o momento da bênção. Então, foi um pouco diferente esse ano, mas a gente tem feito muita coisa ao longo desses 10 anos, né? E a gente tem envolvido a criança, o adolescente, a mulher grávida, a mãe que está com o bebezinho. Então, a gente tem feito bastante coisa ao longo desses 10 anos. E a gente também tem muito a agradecer pela pessoa, né, que criou essa que indicou essa lei da Semana do Bebê aqui em Juazeiro, né? Que foi o vereador Tiano, né? Na época, o vereador Tiano criou essa lei da Semana do Bebê. Pois é, Miranelli, aproveitar para mandar aqui um abraço para as pessoas que estão conosco, nos acompanhando, o Guilherme Teixeira, o Carlos Wagner, o Alberto, o Gleidson, a Ana Cláudia, o Olímpio, a Tâmara e o Acácio. Pessoas que estão nos acompanhando aí já nessa live. E dizer que, na verdade, nós temos um impacto na política pública que tem 3 pilares. Na semana passada, a gente dialogou com a Lorena o impacto dessa política pública no setor de saúde. E hoje nós estamos dialogando contigo o impacto dessa política pública no setor de educação. E como é bom fazer com que essa política pública, porque há um momento de reflexão. Acho que a grande sacada da lei é ter a Semana do Bebê como a semana de reflexão e de avaliação dessas políticas públicas, que tem o pilar central, a saúde, a educação e a assistência social, fazendo um cobertor social em torno das mães na sua primeira semana de gestação e em torno das crianças até os 9 anos de idade, que a Lei de Proteção da Primeira Infância, que tem como a sua grande logomarca, a sua grande, vamos dizer, a sua grande forma de chamar a atenção da sociedade à Semana do Bebê, fazer com que a gente divulgue para a sociedade o impacto disso na política pública. E quando a gente fala da política pública, as pessoas às vezes têm um ranço de falar da política, achando que tudo que é política é negativo. Mas quando tudo que acontece de política pública é aquilo que ou o município, ou o Estado e a União, ela tem como legislação própria para que, independente do prefeito ou independente do vereador, os profissionais nossos, todos que estão na saúde, na educação, na assistência social, nos vários segmentos organizativos da sociedade, ele tem um arcabouço jurídico, ou seja, ele tem um amparo da legislação municipal, ele tem a lei ao seu favor, para que, independente do prefeito, e aí parabenizar a secretária de Educação e parabenizar o secretário Paulo Bonfim, parabenizar também a todos os companheiros e companheiras que ajudaram a construir essa grande política pública que é também as EMEIs. Elas que ajudam as mães, primeiro, a ter oportunidade de deixar os seus filhos no lugar, com extrema proteção, mas não só a proteção física, mas a proteção humana, a proteção do cuidado, a proteção do carinho, a proteção do afeto, a proteção de saber que seus filhos estão minimamente sendo cuidados, da boa alimentação, à boa dormida, mas principalmente cuidando do emocional dessas crianças. Porque é na primeira infância que essa estrutura psicológica e emocional, ela é trabalhada, né? E a gente sabe que isso, durante a Semana do Bebê, sai muitas coisas muito interessantes de muitas pedagogas nossas, de muitas diretoras do nosso setor pedagógico como um todo, das nossas coordenadoras, que produz cada coisa maravilhosa das nossas crianças, cada forma de se comunicar, de se relacionar com a sociedade, também de denunciar os maus tratos, de denunciar a agressão física, de denunciar a exploração infantil. É um instrumento importante para a cidade de Juazeiro, que fez com que a gente ganhasse o prêmio 2 vezes do selo Unicef. Tenho certeza que nós vamos continuar disputando com outras políticas públicas
e que esse segmento tão importante, que é coordenado por você aí na Secretaria de Educação, tem dado um resultado fantástico na sociedade, porque, como os nossos pais diziam, a maior riqueza de um pai para um filho é a educação. E a maior riqueza de um gestor é deixar, na primeira semana de vida, a capacidade do seu município apoiar os seus munícipes a partir da educação. E acho que isso a gestão tem conseguido continuar acertando muito fortemente. Então, parabenizar o prefeito Paulo Bonfim, parabenizar a secretária Lucinete e parabenizar todos os nossos educadores e educadoras que estão aí nessa luta ferrenha para manter as atividades. E reafirmar que a política de proteção da primeira infância, que tem como o grande carro-chefe a Semana do Bebê, ela passa para além apenas de ser uma semana comemorativa e uma semana festiva, como disse você, uma semana de afirmação de todos os trabalhos que vem sendo desenvolvido no município e que, pedagogicamente, eles são prestados conta durante a Semana do Bebê. É isso ou estou errado na minha conjectura? Exatamente, é isso mesmo. A gente trabalha o ano inteiro e realmente na Semana do Bebê, esse momento de consolidação, de apresentação para a sociedade que a gente tem feito, e a gente tem um empenho dos atores envolvidos. E você pontou algumas coisas bem interessantes. A nossa preocupação enquanto rede, a nossa preocupação do prefeito Paulo Bonfim, da professora Lucinete, que é secretária, a preocupação é a questão da gente estar pensando em políticas que fiquem, que permaneçam, né? Que não seja uma política de governo, mas seja uma política de Estado, e realmente mudando a gestão, ou mudando, por exemplo, mudando a pessoa que está à frente do setor, mas que tenha uma continuidade. E a nossa preocupação tem sido exatamente trabalhar a criança como um ser integral, e você falou algo importante aí, e também a questão de trabalhar as habilidades socioemocionais. Não é só ensinar a criança a ler e escrever, né? Tem várias habilidades que essas crianças precisam desenvolver. E a gente tem essa preocupação de alimentar bem essa criança, de tratar bem essa criança, ela precisa ser respeitada, seus direitos precisam ser garantidos. Nós precisamos trabalhar a questão socioemocional, é muito importante. A gente sabe que a sociedade hoje muitas vezes valoriza até mais uma pessoa que não tem um perfil técnico tão importante, mas que sabe lidar com as pessoas, né? E aí a gente tem tido essa preocupação de trabalhar com as crianças como um ser integral, pensando na criança não só da criança do futuro, mas a criança do presente. A gente precisa tratá-los bem hoje, para que no futuro a gente tenha uma criança, uma sociedade mais crítica, uma sociedade com melhor qualidade de vida. E isso a gente tem lutado. E esses agentes públicos, vereador, esses agentes públicos têm contribuído com a melhoria de vida, porque assim, a gente tem feito com que a melhoria de vida das crianças, as crianças melhorem de vida. A gente faz uma reflexão, por exemplo, no bairro Piranga, a gente tinha, há 10 anos atrás, a gente tinha um e-mail que funcionava numa casa alugada. Era terrível. Funcionava uma sala na cozinha, outra sala no jardim. Hoje, na área do Piranga, nós temos 3 e-mails. Né? São 3, não, 4. Nós temos 4. 4 e-mails. A gente tinha 10 anos atrás, a gente tinha uma numa casa alugada. Então, a gente tem muito o que comemorar. E a gente tem que continuar fazendo mais mesmo. A população tem que cobrar, porque nós somos agentes públicos, nós temos que dar resultado para a população. Então, a gente não pode parar. A gente construiu 20 e poucas creches agora, então nós vamos parar. Não, mas cada ano que passa a gente tem que construir mais. A população do Juazeiro precisa. A gente tem atendido as crianças dos residenciais, a gente tem uma dificuldade imensa ainda, mas a gente já tem conseguido atender. Nós já inauguramos creches nos residenciais, nós já inauguramos escolas nos residenciais, então a gente tem melhorado. Dificuldades o Brasil inteiro enfrenta, todas as cidades enfrentam, porque as cidades elas estão crescendo, mas quando a gente faz um comparativo, a gente não pode estar comparando Juazeiro com a cidade vizinha. Tem que comparar Juazeiro hoje com quem ela foi há 10 anos atrás. Quem foi Juazeiro há 10 anos atrás e quem é Juazeiro hoje? É essa comparação que a gente tem que fazer. E quando a gente coloca Juazeiro do passado e Juazeiro de hoje, a gente vê que Juazeiro melhorou muito, muito. Na estrutura enquanto cidade, você vê os bairros de Petrolina, eu sei que esse não é o foco, está falando sobre a questão da urbanização, mas os bairros de Petrolina, ou de Juazeiro, a gente tem muitas dificuldades, como em Petrolina, como em outros municípios. Mas os acessos para esses bairros foram melhorados, então hoje é muito mais fácil da gente ir do centro. Falando de Petrolina, você que é peba,
Bahia e Pernambuco, mandar um abraço aqui e com muita satisfação ter o nosso companheiro Aldaci vendo a nossa live aí, né, participando aqui, mandar um abraço para ele, também mandar um abraço para o Fred, para a Thaís Pinheiro, para o André Calisto, para a Patrícia Lira, para a Rilza, para o Igor, para a Débora, para a Fátima, para o pastor Samael e para a Célia. Dizer outra coisa, a sociedade, ela primeiro adoece da mente, né? E do espírito. Essas são as duas grandes questões. E quando a gente tem um governo comprometido de cuidar primeiramente da qualidade mental das nossas crianças, a longo prazo nós vamos ter uma sociedade, uma cidade muito melhor, capaz de sobreviver às dificuldades, de enfrentar as dificuldades impostas, porque vão ser seres humanos muito bem resolvidos, né? Com capacidades muito melhor definidas, ou seja, pessoas que foram melhor emocionalmente melhor preparadas. Volta à conexão. Pronto, vamos lá. Vamos voltando aqui. Eu estava dizendo, eu não sei se você conseguiu ouvir a minha fala, de que os grandes dois problemas que a gente enfrenta na humanidade é a doença da mente e a doença do espírito, né? Isso. E nós termos capacidade de nossas crianças ser um ser humano muito bem cuidado, ou melhor, acompanhado nesse momento de formação intelectual, de formação emocional, é extremamente importante para o cidadão do futuro e para a cidade do futuro que queremos. A cidade não é construída apenas de arranha-céu ou de pavimentação ou de asfalto, mas ela é muito mais do que isso, ela é construída por gente. E parabenizar aí, como você bem disse, esse programa fantástico que é de colocação das unidades de saúde e das unidades educacionais dentro dos residenciais do município. Essa política da construção da Minha Casa Minha Vida, assertiva, construída pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, mas que teve uma falha que agora está sendo completada no governo municipal de Juazeiro, pelo prefeito Paulo Bonfim, construindo as unidades educacionais e as unidades também dentro de saúde dentro dos residenciais. Então, é sempre isso, essa afirmação da política pública é extremamente importante. Mas eu estava ouvindo a Geisa, que é uma companheira nossa do setor também de educação infantil, me mandou uns vídeos sobre um debate importante que é como nós vamos retornar à educação infantil pós-pandemia, sendo que esse setor, ele dentro do setor educacional, ele é o mais vulnerável possível, porque a criança ela não tem controle para botar a mão na boca, para pegar nas coisas, para passar a mão nos olhos. Então, o contato da criança é a forma também de aprendizado, né? Ela precisa tocar, ela precisa pegar nas coisas para ela sentir firmeza, para poder ela controlar. E esse toque, ele é muito arriscado. Como é que a gente está pensando em Juazeiro, e você que é uma figura que tem uma vasta contribuição na rede municipal de Juazeiro, mas também na de Pernambuco, nesse diálogo, está pensando como a gente retornar com segurança para dar melhor segurança às nossas crianças e às nossas unidades
das nossas EMEIs ter condição de receber bem os nossos pequeninos? Veja, nós estamos tendo realmente um ano bem atípico, então a gente tem que pensar essa interação com as crianças, com como continuar fazendo esse trabalho, né, de interação com as escolas, com as EMEIs, com as crianças. E a gente tem esse trabalho na rede com relação à questão, a gente tem um portal das aulas online e a gente tem uma preocupação com essa questão desse retorno. A gente se preocupa como essas crianças estão hoje, por isso a gente orienta, principalmente falando de educação infantil, a gente orienta que os professores continuem fazendo esse trabalho com as crianças, né? De estar ligando para a criança, de ter um grupo do WhatsApp para estar conversando com a criança, para ter essa articulação com os pais, porque essa criança ela se sente muito bem quando ela está no ambiente escolar. Claro, a família é o primeiro ambiente dessa interação. E aí a gente já tem pensado, e a gente sabe que esse retorno vai ser um retorno bem complicado, e principalmente para a educação infantil. Porque as crianças pequenas, elas aprendem através das interações e as brincadeiras. Como interagir sem ter realmente esse contato? Interagir só oralmente, né? Então, a gente tem que estar refletindo. Então, todas as nações, todos os países que estão retornando, eles já estão retornando com alguns cuidados, né? Com relação à questão de distâncias de cadeiras, com relação à utilização de máscara, que a gente sabe que é bem complicado. Ora, nós temos crianças, nós temos bebês de 1 ano nas creches, né? Então, a gente tem pensado muito, a gente já tem pensado, a gente está pensando como nessa relação que existe agora, desse acompanhamento com essa criança hoje, porque é um momento que a gente precisa ajudar as famílias, por isso que a gente leva o debate para a família, por isso que na Semana do Bebê a gente levou lives falando de como deve ser a relação da criança, da mãe, da família com essa educação dos pequenos, algumas contribuições que a gente levou, e também justamente para ajudar a família, porque a gente se preocupa não só com a criança, a gente se preocupa com o contexto, com a criança, com seus pais. Então, a gente está se preocupando com o hoje, como é que essa criança está hoje, e como é que nós vamos fazer no retorno. Então, com certeza, a equipe da professora Lucinete, né, no qual eu faço parte, nós estamos pensando já sim, a gente sabe que vai ser uma dificuldade que nós vamos enfrentar, porque se a gente tinha, um exemplo, 20 crianças numa sala, né, como é que vai ser? A gente vai poder receber todas essas 20 crianças ao mesmo tempo? É diferente. Sendo que esse contorno, ele vai ser dado nesses próximos dias, nesses próximos meses, né, de acordo com como a situação vai ficar a partir de agora, e que a gente imagina que vai melhorar, se Deus quiser vai melhorar, mas a gente já está pensando sim, a gente tem uma parceria com o Conselho Municipal de Educação, né, que nos ajuda nessa questão da implementação da política de educação, da política educacional em Juazeiro. Então, a gente tem pessoas pensando em como essas crianças estão hoje, o que fazer para melhorar a vida delas e o que fazer nesse retorno. Então, sem dúvida, nós vamos ter que pensar várias alternativas para que esse retorno seja um retorno menos traumático possível. E nós temos a obrigação de pensar essas iniciativas, essas ações no momento do retorno, sempre com foco na criança, porque a criança é o sujeito desse processo. Ele é o sujeito que merece toda a nossa atenção e, consequentemente, as suas famílias, o seu bem-estar como um todo. Sim, sim. E perceber, eu sei que os nossos pais e mães precisam voltar às atividades o mais rápido possível. Esse é o nosso grande desafio, como as pessoas voltarem a ter a condição de pagar sua água, sua luz, fazer a sua feira, voltar à atividade normal. Mas perceber que, principalmente na educação infantil, a gente não pode ter o espaço físico das unidades, que são as MEIs, apenas achar que é um espaço onde a gente vai levar e colocar os nossos filhos para ficar lá, né? Porque lá não é um espaço apenas de segurança física, lá é um espaço para mais do que isso, é um espaço de segurança, inclusive, de saúde. E, ao voltar, essa compreensão de que esse espaço precisa estar extremamente preparado, com todas as cautelas possíveis e com todo um amparo,
também da sociedade, dos pais e mães, para que essa segurança ela tenha uma condição de retorno, ou seja, a segurança de higiene, a segurança de não ter o contágio, de não ser um transmissor do vírus, e ela poder ter uma saúde garantida, fisicamente, emocionalmente, é extremamente importante, porque todos os cuidados vão ser necessários, da casa ao caminho da escola ao caminho de casa. Então, é todo um processo que a criança ela não tem como se responsabilizar diretamente. Nós é que somos os responsáveis diretos por essa segurança, né? Exato. E assim, no espaço da educação infantil sempre existe uma preocupação com a higiene. A gente sempre teve muito cuidado com a higiene. E imagine no nosso retorno, né? Então, é uma preocupação que a gente precisa, além de manter o que a gente já tinha, a gente precisa até ampliar essas condições higiênicas para essa criança. E a família precisa também, nesse percurso, como você falou. Então, na verdade, é um momento que a gente está vivendo que é de se reinventar em tudo. É se reinventar como pessoa, como profissional, como ser humano. Até o percurso de casa para o trabalho é diferente, né? O sentimento que nos causa hoje é diferente do sentimento que nos causava antigamente. O mundo ficou mais restrito, a gente tinha um mundo à nossa frente. Hoje a gente está com um mundinho pequeno, ainda bem que nós temos a internet, nós temos esses momentos de interação. Mas são configurações novas que a gente, enquanto educadores, enquanto agentes públicos, a gente precisa pensar nesse novo formato, inclusive orientar as famílias, né? Porque o papel da educação infantil, conforme diz a LDB, é de criação suplementar à família. Então, significa que a gente precisa também exercer esse papel formativo, de levar formação para os pais. Não só a questão de estar na criança, mas orientar os pais, né? Tudo que a gente faz nas nossas unidades de educação infantil, os pais têm que estar cientes, eles precisam conhecer a Na proposta verdade, eu acho que o primeiro retorno deve ser dos pais à escola para compreender qual o novo processo, né? Qual a nova dinâmica. E aproveitar para mandar um abraço aqui para a Edileuza, para o José Carlos, por Carlinhos, por Marcos, e dizer que talvez esse caminho que você sinalizou aí, talvez seja de fato a primeira semana de reeducação de uma relação entre a comunidade escolar, a escola e o papel de ambos nesse novo processo. Porque apesar da gente estar globalmente interligado através da internet, mas veja que localmente a gente está impedido de se tocar, de se pegar, de ter a velha forma de contato que era o abraço, o aperto de mão, o toque formal. Veja que a gente, ao mesmo tempo que a gente está globalmente interligado, nós estamos fisicamente afastados de uma série de outros processos. Então, de fato, é uma nova forma de se rever todos os dias e de se reinventar, como bem você falou. E que, assim, são desafios que se configuram de uma forma, às vezes, negativa, sem dúvida negativa, porque nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo todo mundo assustado, se cuidando muito, com medo da doença chegar na nossa casa. Por outro lado, como diz a psicologia, a gente precisa encontrar movimentos opostos nessas situações. A gente está enfrentando uma situação de pandemia, mas o que nós podemos aprender nesse momento? O que a gente pode aprender? O que a gente pode fazer com os nossos filhos, com a nossa relação dentro de casa? Então, é um momento que a gente está se reinventando em todos os seus aspectos, As configurações, elas se modificam nesse momento. Então, há de existir um cuidado muito grande com relação a esse atendimento das nossas crianças. Você imagina que é uma responsabilidade grande você cuidar do seu filho na sua casa. Imagine você receber várias crianças para você. 20 outros filhos. Então, na verdade, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter. E como fazer isso na primeira infância? Se a gente
a relação adulto-criança é uma relação recheada de ludicidade, de brincadeira, do toque, do carinho, né? Então, por isso que eu digo que essas configurações também, elas tendem a serem afirmadas daqui para frente também. A gente está pensando sim, a gente já está começando a pensar como é que a gente vai fazer no retorno, mas vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente acredita que nós vamos poder voltar, nós vamos poder ter a mesma configuração, mesmo que demore um pouco, daqui a pouco a gente vai estar começando, vai estar atendendo as crianças do jeito que nós atendíamos. Se era 20 crianças numa sala, que leva um tempo, a gente recebendo não todo mundo ao mesmo tempo, ou de repente colocando as cadeiras mais afastadas. Então, são configurações que elas serão formatadas nos próximos meses com relação a isso. Vai depender muito de como esse vírus ele vai se manifestar daqui para frente. Nesse momento, a gente sabe que se a gente tivesse que voltar hoje, teria que ser uma configuração bem diferente. E a gente sabe que mesmo voltando daqui a 2 meses, a configuração vai ser um pouco diferente. Mesmo porque as próprias crianças, elas já estão com novas aprendizagens. Imagine o que é o cuidado que elas hoje estão tendo. Elas estão, a gente recebe vídeo, as crianças gravam vídeos, os pais gravam, as crianças lavando suas mãos, as crianças explicam como lavar as mãos, como ter cuidado com as unhas, né? Então, isso tudo são aprendizados que eles estão aprendendo, né? Então, a gente acredita que vai ser um desafio, não tem como dizer que não será um desafio para todas as redes públicas, as redes privadas, né? Todas as redes, como vai ser esse retorno às aulas. Mas a gente acredita que, com bom senso, com toda a cautela e responsabilidade, que é algo que a gestão pública, que a gestão prefeito Paulo Bonfim, que a gestão da secretária Lúcia Neto tem tido com o Juazeiro, é o cuidado com essas crianças, é o cuidado com o jovem, é o cuidado com a família. Né? Então, a gente tem tido essa capacidade de se sensibilizar com o outro. Então, a gente não quer só a criança na escola aprendendo e passando no final do ano. Estou falando em termos de meninos maiores. A gente quer criar as crianças felizes. A gente quer que as crianças saiam de casa todas as manhãs ou todas as tardes e que elas saiam felizes, sabendo que elas vão ser bem tratadas. Então, esses ambientes, eles precisam bem preparados. Com relação aos pequenos, eu costumo dizer que os ambientes de educação infantil, eles têm que ser preparados para as crianças. Quem tem que se sentir bem lá são as crianças e não os adultos. Os adultos, eles vão chegar e se acomodar a um espaço que é preparado para a criança. Então, assim como a gente pensa um espaço preparado para a criança antes da pandemia, a gente precisa pensar também nesse espaço preparado para a criança pós-pandemia, né? Então, a gente precisa, e eu acho que a palavra que mais se encaixa nisso, né, nessa questão que a gente está falando, é responsabilidade. Né? A responsabilidade de ter o cuidado com o outro, como eu tenho responsabilidade de andar de máscara, para não me contamine o outro, não leve o vírus para minha casa, eu preciso pensar também na responsabilidade que eu tenho com essa criança que vai chegar e com a família que essa criança vai voltar para casa. Como é que ela vai voltar para casa? Ela precisa voltar para casa bem. E essa preocupação a gente tem tido. Pois é, quero te agradecer muito por essa live aqui, de dialogar com você. Me colocar sempre à disposição para construir outros projetos, outras ideias. Esse projeto que foi gestado por todos nós, é um bebê que foi acalentado e ninado por várias mãos, e por isso que ele é tão bem cuidado. Mandar um abraço para a Lorena, para o Edinho, para todas as outras pessoas que entraram agora na live. Dizer que estamos encerrando, mandar um abraço fraterno, dizer que se precisar de sair de casa, use máscara, use o álcool gel na bolsa, bote um frasquinho no bolso da calça, cuide bem de você e cuide bem da sua família, dos seus amigos e todas as pessoas que você gosta. Te agradecer muito, Miranelli, pela essa parceria, né? Me colocar sempre à disposição, a educação que é essa grande ferramenta transformadora da humanidade, como eu gosto sempre de falar da frase do Gabriel Pensador, da música dele, que a gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a gente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. E as nossas crianças é justamente esse aspecto. Nós precisamos ver o Brasil sorrir de novo. E as crianças são extremamente importantes para esse novo momento. Então, te parabenizar pelo grande trabalho e agradecer muito. Eu é que agradeço por esse momento e realmente quero dizer que você tem sido um parceiro também da gente, além de você ter criado
essa lei na Câmara em 2012, né? Você que encaminhou essa lei, você nos ajudou, tem sido nosso parceiro, inclusive participando, né? Até de palestra na ADMEI, você já tem participado. Então, a gente também agradece, é um momento importante, porque a gente está aqui trazendo informações importantes para a população. Então, a gente também agradece muito por esse momento e a gente também se coloca à disposição para qualquer necessidade e qualquer um outro momento de reflexão, de debate, a gente se coloca à disposição. Eu agradeço e realmente peço que Deus abençoe a todos e que a gente possa se proteger, e que a gente fique em casa, para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Um abraço, eu agradeço muito. Para você também, Boa boa tarde. noite a todos. Um abraço para todo mundo que está aí.